A razão da necessidade das Escrituras. Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, a criação. Romanos 1:20, Salmo 19, 1-6. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação especial e maior. Temos de duas maneiras, na Bíblia e em Cristo. Na Bíblia é a palavra escrita, conforme Romanos 15, versículo 4. E em Cristo é a palavra viva, conforme João 1, versículo 1. Esta revelação é dupla e tornou-se necessária devido à queda do homem. O estudo das Escrituras. A necessidade do estudo das Escrituras está explícita nos seguintes textos. 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isaías 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. E Salmos 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O preparo e entendimento das Escrituras ocorrem por meio do estudo organizado e sistemático. Estudar é muito mais do que ler, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático, constante e compenetrado, por meio do raciocínio, da percepção e da memória. Por que estudar a Bíblia? 1. Ele é o único manual de vida. O crente é salvo para servir ao Senhor. Sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é imperioso que este a maneje bem para o desempenho eficiente de sua missão. Assim deve ser o crente na vida cristã e no trabalho dedicado ao Senhor, em relação ao seu manual, a Bíblia. Entre as promessas de Deus àqueles que conhecem devidamente a sua palavra, encontramos a registrada em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. 2. Alimenta nossa alma. Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus proporciona nutrição e crescimento espiritual. É indispensável à alma quanto o pão para o corpo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois, pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, versículo 16. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Este texto fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Assim deve ser o nosso apetite pela palavra de Deus. O bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. 3. É o instrumento que o Espírito Santo usa. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela, é preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, dos nossos pensamentos e do nosso coração, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, precisamos ficar saturados da palavra de Deus. Um requisito primordial para Deus responder nossas orações é estarmos mergulhados da sua palavra. Aqui está, em parte, a razão de muitas orações não serem respondidas, o desinteresse pela palavra de Deus. O texto de João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis
o que quiserdes, e vos será feito. Pelo menos 3 fatos estão implícitos aqui. 1. Na oração, precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus, que estão na Bíblia. 2. A palavra de Deus produz fé em nós. Romanos 10:17. 3. Nossas petições devem ser feitas segundo a vontade de Deus. Confira em 1 João 5, versículo 14. E um dos meios de sabermos a vontade de Deus é a sua palavra. 4. Enriquece espiritualmente a nossa vida. Salmo 119, versículo 72. Essa riqueza provém da revelação do Espírito primeiramente, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Efésios 1, versículo 17. A pessoa que procurar entender a Bíblia somente através da capacidade intelectual, muito cedo desistirá da leitura. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Confira em 1 Coríntios 2, versículo 10. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo o que Deus tem para o homem e dele requer, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelada na Bíblia. Tudo o que o homem tem a fazer é tomar o livro e apropriar-se dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos poderá lembrar o texto bíblico preciso se este tiver sido lido ou estudado. João 14, 26. É possível alguém ser lembrado de algo que não sabe ou, no caso específico da Bíblia, não tenha lido? É evidente que não. Portanto, o Espírito Santo quer não somente encher o crente, mas também encontrar nele o instrumento com que operar a palavra de Deus. Ter o Espírito Santo e não conhecer a palavra de Deus conduz ao fanatismo. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. Estes dois extremos são igualmente perigosos. Como estudar a Bíblia? 1. Ler a Bíblia conhecendo o seu autor. Isto é de suprema importância e é a melhor maneira de se estudar a Bíblia. Ela é o único livro cujo autor está presente quando se lê. O autor de um livro pode explicá-lo como ninguém. 2. Ler a Bíblia diariamente, conforme Deuteronômio 17, versículo 19. 3. Ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. E estudar a Bíblia com o coração e em atitude devocional, e não apenas com o intelecto. 4. Ler a Bíblia em oração, devagar e meditando. 5. Ler a Bíblia toda. É a única maneira de se conhecer a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus é progressiva. Sendo a palavra de Deus, ela é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. Não há no mundo quem esgote a Bíblia. Todos somos sempre alunos. Confira em Romanos 11, 33 e 34, 1 Coríntios 13, 12 e Deuteronômio 29 e 29. Até a próxima aula.